com vocês? Que maravilha, irmão, estar aqui nesta manhã abençoada. Para dizer o título dessa bênção de hoje se chama A Riqueza de Arrucha, depositada em vaso de barro. Aleluia! Olha só que mensagem! As riquezas de Arrucha depositada em vaso de barro. Quem é vaso aí? Levanta a mão. Aleluia! Aleluia! Levanta a mão. Louvado seja. Quem é vaso de barro? Todos nós somos vaso de barro. Por que, irmão? Porque Ele é o oleiro, nós somos o vaso de barro. Para quê? Precisamos ser lapidados todos os dias da nossa vida, para que o oleiro faça de nós barro de honra. Aleluia! Barro de honra. Aleluia! Para que você possa ser honrado aonde você colocar as plantas dos teus Pés. Por quê, irmão? Porque nós precisamos ser a luz. Quando a luz vem, as trevas têm que se mandar. Então eu quero falar para você nesta manhã. O que eu vou falar aqui não foi escolhido por mim, mas foi pela palavra do nosso Salvador. Nosso irmão falou 3 coisas boas, agradáveis, e agora falou de três assuntos bons: profetas, Jeremias, Oséias. Mas falou também de 2 homens que podiam ser profetas: Shaul e Silas. Você viu o que aconteceu com eles? A nossa irmã cantou aí a oração. Eles sabem em quê? Em oração. É isso que nós temos que estar, irmão. Em oração. Aleluia! Aleluia! Você não precisa, aleluia! você não precisa ter quantidade de gente aqui, não. Eu falei de manhã, se nós se juntar, uma brasa se juntar, aí tem fogo. Aleluia! Tem fogo, porque quando uma brasa se ajunta, meu irmão, uma brasinha tá ali, ó. Você vê como é que você vai fazer um churrasco? Vai acender o carvão? Às vezes uma brasa tá ali, mas você tá ali, ó, assoprando, banana. A mesma coisa somos nós. Se você está uma brasinha, não importa os que estão lá, mas você está ali em oração. Aqueles homens estão lá em oração, clamando, buscando, pedindo para que o nosso Salvador ia lhe fazer uma grande obra. E ali, Senhor, houve uma grande obra ali naquele lugar. Ele falou que as cabeças se romperam, mas teve ali salvação de vida. O que o carcereiro queria fazer? O carcereiro queria se matar, queria suicidar, quando viu aquele grande acontecimento que aconteceu ali. Quando nós estamos unidos em oração, a oração é a chave da vitória. Aleluia! Eu gostaria que vocês abrissem a sua escritura. Eu não sei fatos, irmão, e tomar muito tempo nesta manhã, né? Porque talvez fala que a minha autoridade de falar aqui é longa, mas não quero ser longo a ninguém, né? É porque a gente fica naquela emoção de transmitir uma coisa boa para vocês. Abre a sua Bíblia aí, a sua escritura, 2 Coríntios, versículo capítulo 4 a seguir. Nós vamos ler coisas boas. E depois uma pessoa que tem uma voz altiva e uma voz forte, pode ser o Wagner, vai abrir lá em 1 Coríntios, versículo 1 Coríntios, capítulo 2,
versículo 6 a seguir, você vai ver que coisas maravilhosas o Criador tem. Nesta palavra que acabou de falar aí sobre Shaul. Shaul fala aqui sobre o povo de Corinto. Mas essa palavra não só para ele, mas para nós nesta manhã. Nesta manhã. Essa é a oportunidade que Ele está nos concedendo. E que você nesta manhã, meu irmão, abre o seu coração, abre a sua boca, dá um aleluia, exalta Ele. Aqui nós não estamos num cemitério, aqui nós não estamos num lugar onde podemos falar, nós temos que gritar, glorificar o nome que está acima de todo nome. Aleluia. Aleluia, aleluia. Diz assim a Escritura, capítulo de 2 Coríntios 4, pelo que entendo, o ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, mas rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia e nem falsificando a palavra de Yahweh. Assim nós recomendamos a consciência de todo homem na presença de Yahweh e pela manifestação da verdade. Aleluia. Da verdade, irmão. Aleluia. 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 Viu? Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto para o que se perde, e está encoberto, no quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não se resplandece a luz do Evangelho e da grandeza de Yahushai e a imagem de Yahweh, porque não a nós pregamos a nós mesmos, mas Yahushua o Salvador, e nós somos servos por amor de Yahushua. Aleluia. Porque Yahweh que disse que das trevas resplandece a luz. Quem resplandeceu em nosso coração e a iluminação do conhecimento da grandeza de Yahweh e na face de Yahushua. Aqui, irmão, o capítulo, o versículo 7. Olha o que está escrito no versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência, que é a excelência? A grandeza do poder seja de Yahweh e não de nós. Aleluia. Aleluia. Olha só, você já viu o barro? Você já viu o vaso ter excelência? O vaso não tem excelência. O vaso não tem grandeza. O vaso não tem soberania. Toda a honra seja dada ao nosso Salvador. Aleluia. Oh, aleluia. Ele que é o oleiro e nós somos o Vaso. Aleluia. Agora você vê, ó. Vai aqui. Você já viu o oleiro ser atribulado? Hã? Perseguido? Não? E nunca vai ver.
Porque a palavra diz assim: em tudo somos atribulados. Somos nós tribulados, sim, porque nós somos vaso, viu? Mas não angustiado. Você já viu o nosso Salvador ser angustiado? Não. Ele é vida, ele é alegria, ele é esperança. E jamais ele pode ser desta maneira que está escrito aqui para nós. E aí, perplexo, mas não desanimado. Pensou? O nosso Salvador não é desanimado. Nós somos tudo isso aqui. Perseguidos somos nós. Quem é perseguido aí? Levanta a mão. Você é perseguido porque tem falado de arrucha aí? Você tem abrido a sua boca para falar de arrucha? Você é perseguido. Você não concorda com muitas coisas que estão acontecendo aí. Você não concorda. Eu também não concordo, né? Com muitas coisas que estão acontecendo. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Aleluia. Pessoal, irmão, nós não podemos pode ser abatido, mas não podemos ser destruídos. Eu fiz alguns resumos aqui de alguns versículos, né? Que diz assim, no versículo 7, a resposta: o homem é nada mais um vaso de barro, frágil e humilde. Nós somos frágeis, nós temos fraquezas, temos limitações, mas sempre tem que ser humilde. Humildade, para quê? Para nós vencer as nossas fraquezas. Aleluia. 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 E aqui no versículo 8: sempre confiante na vitória. Aleluia. Sempre confiante na vitória, irmão. Devemos confiar, acreditar cada dia mais que o nosso Salvador vive para sempre. Devemos confiar, devemos buscar a esperança, confiança. Agora o versículo 10: trazendo sempre toda a parte e a mortificação de arrucha o nosso corpo, para que a vida de arrucha se manifesta também em nosso corpo. Assim, nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de arrucha, para que a vida de arrucha se manifeste também em nossa carne mortal. Quer dizer entregar a sua vida? É você não negar Ele. Você não negar Ele. Você não deve negar Yahushua. Você tem cada dia mais negar as coisas do mundo, mas Yahushua você nunca deve negar, nunca rejeitar, sempre ali firme. Para a gente não tomar muito tempo, né? A gente vai adiantar algumas coisas aqui que eu até tirei. Está lá no e a salvação e a vida vitoriosa inteiramente por meio de Yahushua, lá na cruz. Foi lá na cruz, tudo, a resposta de tudo está lá na cruz. Foi lá na cruz que Ele nos deu a vitória e nos trouxe para a luz, porque nós vivíamos em trevas. Nós vivíamos em caminhos tortuosos, mas através lá da cruz Ele nos deu vitória. Aleluia. Aleluia. Então essa vitória é sua, irmã. Aleluia. Essa vitória é sua, meu irmão. O que Ele fez por nós lá na cruz. Eu creio. Viu? Louvado seja Yahweh. Você tem que acreditar
da cruz. Porque foi na cruz que veio a salvação a todos. Não tinha um justo sequer. Não existiu. Quando colocou ele entre aqueles dois malfeitores, um falou assim: não esqueça de mim, ó mestre, quando entrar no teu reino. Ele falou assim: hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo, irmão. Exatamente, se ele vier hoje mesmo, nós estaremos com ele. Aleluia. Mas dependemos de cada um de nós, como vamos caminhar, trilhar no caminho correto, nem olhar para a esquerda e nem para a direita, seguir em frente, seguir em frente, seguir em frente. Aqui no último versículo aqui do capítulo 4, diz assim, no versículo 18, para a gente encerrar, porque nós vamos ler lá também 1 Coríntios 2, 6 a seguir, não intentando as coisas que se vê, mas as que não se vê, porque as que se vê são passageiras, temporais. Eis que se não vê são eternas. Aleluia. Aleluia. Louvado seja isso. Aquilo que não se vê seja eterno. Agora tem um versículo chave que o irmão vai ler agora aí, ó. Fica de pé, por favor, meu irmão. Chega aqui na frente, eu tomo a frente aqui. Nós vamos ouvir essa mensagem. Tem um versículo, é o último versículo do capítulo 2, versículo 6, versículo 9, o 9. Você vai ler lá, não. Você pode ler os 6 aí. No entanto, é realmente de sabedoria que falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, voltados à destruição. Ensinamos a sabedoria do Eterno, misteriosa e oculta, que o Criador, antes dos séculos, de antemão, destinou para a nossa glória. Nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o nosso Salvador da glória. Mas como está escrito: o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu tudo o que Yahveh preparou para os que o amam. Aleluia. Você viu aí? Olha só. Isso é um versículo chave. Mas como está escrito, as coisas que o olho não enxergou, viu. Porque eu falei lá no versículo 18 aqui, ó, de 2 Coríntios. E não, que o ouvido não ouviu e não subiu o coração do homem, irmão. Você já imaginou? Você imagina como será o que o Pai tem preparado para aqueles que amam? Aleluia. Coisas bonitas. Aí você pode até imaginar, às vezes você acha assim: rapaz, como é bonito um diamante, né? Uma joia, um ouro, como brilha. Você imagina uma perfeição do Criador para aqueles que estão aguardando a chegada dele. É coisa tremenda, meu irmão. É coisa que a gente podemos assim, não tem nem, ele falou assim, nem chegou nem no coração do homem, nem os seus olhos viu coisas. É como diz assim, lá no céu tem rua de ouro, mar de cristal. Moça, é muito melhor do que isso. É muito melhor, irmão. Então eu quero falar a vocês: fica firme. Aleluia. Não desiste. Fica firme. Tá com problema? Vai pro joelho orar. Vai orar. Tá passando dificuldade? Oração. Ô irmão, estou passando um momento difícil. Vamos unir em oração. Vamos na sua casa.
Vamos fazer uma campanha de oração, vamos fazer uma campanha de busca mesmo. Porque você vai ver coisas grandes o Pai tem para o teu povo. Aleluia. Viu? O povo, o Pai Celestial, o irmão falou aí, quando o povo foi para o cativo lá na Babilônia, né? Porque alguns revoltados e falavam que de dia louvava Yahweh, mas de noite caía lá em mundo das coisas negativas, porque a pessoa estava dois termos, e o Criador não gosta de dois termos. Você não gosta que a pessoa fique em cima com uma perna lá no muro, uma de lá e outra de cá, uma para Jerusalém e outra para Babilônia. Não pode, você tem que estar com o corpo todinho de um lado só. É a mesma coisa, nós temos que estar firme. Então é isso, ó. Foi a mensagem de hoje. A riqueza de Yahusha depositada em vaso de barro. Aleluia. Nós somos esse vaso. Aleluia. E Ele quer fazer de você um vaso restaurado, fortalecido. Não desiste, meu irmão. Você lá atrás, não desiste da sua família. Não desiste dos seus filhos. Não desiste. Esteja aqui, né? Busque por eles, ore por ele, né? Busca pela sua família, busca pela sua esposa, seu filho, seu genro, seus netos. Busque por ele, porque quando você paga um preço, você tem um compromisso, você não importa quem esteja, quem quiser falar. O importante é você ter a luz. Vamos ficar de pé.